Olá, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub e tenho o maior prazer de estar aqui com você no Eurodicas, falando um pouco mais de um artigo que eu escrevi, que eu destaco o tema dos 6 motivos que devem impulsionar a sua visão de abertura de empresa em Portugal neste ano de 2024. Nesse artigo, eu aprofundo esse tema, trazendo elementos para te dar mais embasamento para que você tenha este projeto colocado em prática. Empreender em Portugal é uma boa razão, é uma mudança de vida e você pode contar com o Atlantic Hub para esse momento importante na sua vida. Estou na sede da Atlantic Hub aqui no ABC Paulista. Nós temos 2 sedes. Uma sede no Brasil, no ABC Paulista, em São Caetano do Sul, e a primeira sede nossa em Oeiras, em Portugal, Grande Lisboa, do qual nós temos o Atlantic Station. Fica aqui a dica para você conhecer esse espaço e se aprofundar um pouco mais também na história da própria Atlantic Hub. Pois bem, nesse artigo eu destaco o crescimento de Portugal, o crescimento da economia de Portugal em 2023, muito maior que o crescimento da zona do euro, mas coloco com elementos 6 pontos importantes, 6 motivos, 6 razões que favorecem Portugal quando o tema é um brasileiro abrir a sua empresa neste país. Como eu disse, esse artigo já traz bastante elementos sobre esse tema e aqui eu queria trazer um outro componente. Você já combinou com a sua família sobre o tema de levar a tua empresa para Portugal, quando a gente está falando de internacionalização, ou mesmo abrir a sua empresa em Portugal e ser um empresário de fato em Portugal? Tá tudo combinado com a sua família? Por que eu trago esse ponto para esse vídeo? Até como um elemento de reflexão mesmo para você. Ao longo dos nossos 10 anos empreendendo em Portugal, internacionalizando negócios em Portugal, eu vi muitas famílias que acabavam voltando de um projeto em Portugal porque ficou ali muita coisa na paixão, muita coisa no amor, muita coisa mal dimensionada, o que atrapalhou os planos, não teve uma visão estratégica de como seriam as dificuldades e esse sonho virou um pesadelo para alguns. Eu diria que há um roteiro para você conseguir construir uma jornada para mudar a sua vida para Portugal sem que isso se transforme num grande trauma. O primeiro ponto que você deve estar atento é: eu tenho mesmo, lógico, eu estou falando para quem está indo para empreender, abrir uma empresa ou mesmo internacionalizar um negócio em Portugal. Primeiro ponto, eu fiz um planejamento se esse negócio que eu vou levar para Portugal, se esse business que eu vou abrir em Portugal tem um mercado que sustenta a minha vida, que vai gerar um retorno financeiro que mantém a minha família. Eu fiz esse estudo e eu começo por esse ponto porque esse ponto é muito essencial. Muitos negócios que a gente analisa, olha que foram mais de 300 estudos já feitos, não têm viabilidade econômica em Portugal. Eles são negócios que geram pouco recurso, ou têm grande competitividade, ou ainda tem um mercado a ser desbravado, que vai levar tempo. E nesses casos precisa de bastante recurso para se manter nesse período. É importante eu destacar que muitos negócios que eu analiso têm sim oportunidades gigantes, mas aqueles que não têm oportunidades normalmente são os que fazem inclusive mais barulho para aqueles empresários que querem internacionalizar. Então, este primeiro ponto, ele é vencido com um bom estudo de mercado. Não coloque a vida da sua família em risco. Não se arrisque num horizonte que você não tem certeza. Tem mercado? Tem oportunidade? Tem margens de lucro? Tenho consistência no que eu estou fazendo enquanto negócio? Comece o seu plano hoje mesmo. Segundo, aonde você vai morar? Se você está falando de uma empresa de prestação de serviço, de comércio, de alimentação, está diretamente ligado à população. Portugal tem 10,2 milhões de habitantes e a grande população se concentra em Lisboa e Grande Lisboa. Quando a gente fala de outra região que tem muita população, a gente está falando de Porto. E aí as cidades têm, na sua grande maioria, pouquíssima densidade de moradores, com destaque ali para Coimbra, Bragança,
algumas regiões como Braga, Fundão, mesmo assim, há de se ter um cuidado muito importante. Imagina que a sua família vai se mudar com você e você vai se instalar num lugar que é paradisíaco, maravilhoso, já que morar em Portugal, a questão da segurança, a questão da estabilidade, a questão de acesso a um país de primeiro mundo é algo que motiva a nossa vida e ilumina a nossa alma. Mas, se você vai ficar numa cidade que tem baixíssima densidade de pessoas, como que vai ser o seu dia a dia da sua empresa? Benício, é uma empresa de tecnologia que presta serviço para o mundo e para mim basta ter internet. Mudou a forma de pensar. Você combinou com todo mundo? Você já foi visitar esse lugar? Sua família já viu, caso você tenha filhos pequenos, onde seus filhos vão estudar? Você está realmente amparado com todos os detalhes do que é morar em outro país? Por que eu digo isso? Quando a gente vai morar em outro país, a gente não leva amigos, a gente não leva todos os parentes que a gente gosta, a gente não leva toda a estrutura que nós temos para o Brasil. Até levar um animal de estimação pode levar meses para que você consiga efetivamente estar com esse bichinho junto com você. Você está preparado? Você construiu uma jornada enxergando tudo isso ao longo do tempo? Não subestime os desafios. No Brasil, muitas famílias vivem com recursos 5, 6 mil reais por mês. Uma família de classe média, lógico que precisa de mais recursos, mas estou só estimando aqui uma coisa média. Em Portugal, dependendo da região, se você está falando de Lisboa, você vai precisar de perto de 2.500 a 3.000 euros para viver. Você está preparado economicamente para quantos meses sem que a tua empresa dê retorno financeiro? Você está preparado para todo esse processo? De que forma? Você é um descendente português? Você tem visto de nacionalidade? Você tem passaporte de nacionalidade? Dupla cidadania? Ou você vai ter um visto como empreendedor? Ou você está indo sem nada disso preparado? Esse vídeo, ele tem como principal objetivo trazer para você alguns elementos importantes para que você reflita. Tá tudo combinado com a sua família? Você fez um planejamento estratégico? Não é apenas uma questão de levar a sua empresa. Eu preciso que você reflita se isso está numa jornada aonde você está enxergando tudo. Se você tem dificuldade em estruturar essa visão, ou até mesmo de planejar isso tudo, bate um papo conosco, fala com a gente. A Atlantic Hub tem muita experiência nisso, estuda o mercado de forma muito profunda, e inclusive, hoje nós temos uma visão, uma proposta de valor, um serviço que nós prestamos, que inclusive analisa possíveis linhas de financiamento para empresários que estão ainda no Brasil. Imagina você começar a empreender em Portugal, internacionalizar a sua empresa e já ter uma visão do que está acontecendo em termos de linhas de financiamento para os próximos meses, para os próximos anos. É lógico que não existe recurso antes de você abrir uma empresa e estar efetivamente operando em Portugal, mas você pode ter um planejamento, inclusive de quando esses recursos vão ser possíveis. Olha que interessante. Quer suporte? Fala com o time da Atlantic. Quer ler muito conteúdo sobre empreender em Portugal? Tá aí o blog do Eurodicas, que não deixa você na mão, com conteúdo incrível sobre a Europa. Obrigado a você, obrigado Eurodicas. Meu LinkedIn, Benício Filho, tá aí também para você me adicionar. Abraço e até o próximo conteúdo. Não se esquecendo que tem muito artigo no blog que eu escrevo há bastante tempo, com vídeos, com aprofundamento, que com certeza vão te ajudar bastante. Até mais!